Às vezes, as descobertas mais surpreendentes ocorreram por puro acidente. Recentemente, um drone capturou algo verdadeiramente inesperado enquanto sobrevoava uma área remota e deserta. Uma descoberta acidental no fundo de um lago poderia revelar um caso que já dura décadas. O que começou como um estudo de rotina se transformou em uma descoberta incrível escondida no fundo do nada. Bem-vindo a um novo vídeo. Vamos explorar algumas das descobertas mais incríveis que foram descobertas por puro acaso e descobrir como um drone simplesmente descobriu algo no meio do nada por acidente. Se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se em nosso canal, é grátis. Agora, vamos começar. Número 8. O avião há muito perdido nas profundezas dos lagos Fulmor. O mistério em torno da queda do avião em 1965 no Lago Fulmor, na Califórnia, pode finalmente estar perto de ser resolvido graças a uma descoberta surpreendente feita por drones. Num golpe de sorte, dois homens que testavam o sonar e a tecnologia do doutor tropeçaram em algo extraordinário. O que pareciam ser os restos do avião desaparecido submersos a 50 metros de profundidade. Tyler Atkinson e Jeff Riley, que trabalhavam para a Seafloor Systems, não tinham ideia de que seus testes de rotina no lago levariam à descoberta de uma aeronave que estava perdida há mais de 50 anos. Enquanto guiavam seus drones e dispositivos de sonar, a equipe detectou um objeto de formato estranho em um dos pontos mais profundos do lago. Após um exame mais detalhado, as imagens do drone revelaram o contorno inconfundível de uma aeronave completa com hélice e asas estranhamente preservadas nas profundezas do Lago Fulmor. A descoberta ocorrendo no momento em que uma seca severa reduziu os níveis de água do lago, o que proporcionou uma visibilidade mais clara para os drones capturarem essas imagens vitais. O que torna isso ainda mais fascinante é que os restos mortais foram encontrados a quilômetros de distância do local originalmente registrado na Flórida. Outra camada de mistério. Acredita-se que o avião seja o Piper Comanche 250 que caiu após uma colisão aérea no dia de Ano Novo de 1965. Embora o corpo do piloto tenha sido recuperado logo após o acidente, as outras duas vítimas junto com o avião permaneceram desaparecidos há décadas. Apesar dos numerosos esforços de busca, as imagens do drone mostram imagens nítidas da turbina do avião e de outras partes, mas ainda não foram identificados números de avião ou restos humanos, o que deixa alguma incerteza. À medida que os investigadores continuam com mais esforços de recuperação, espera-se que continuem a descobrir mais. À medida que os níveis da água continuam a cair, a descoberta do drone reavivou as esperanças de resolver um mistério que assombra famílias e pesquisadores há mais de meio século. Poderia este ser o capítulo final de um dos mistérios da aviação há muito perdidos na Califórnia? Só o tempo e a tecnologia mais avançada de drones dirão. Número 7. Magma abaixo da região sem vulcões do Alasca. Imagine os cientistas investigando profundamente os dados sísmicos em busca de respostas aos mistérios dos terremotos. O que eles encontraram foi ainda mais surpreendente. Um reservatório subterrâneo de magma escondido sob uma região sem vulcões do Alasca. A brecha vulcânica Denali, como é chamada, há muito intriga os geólogos. Localizada acima de uma das zonas de falha mais ativas dos Estados Unidos, esta região deveria ter um vulcão, mas nunca teve, ou assim pensávamos. Em 2019, os cientistas embarcaram em uma missão para coletar dados sísmicos, depois que um enorme terremoto de 7,1 atingiu Anchorage em 2018. Seus instrumentos detectaram algo incomum, uma anomalia na velocidade sísmica ou, em termos mais simples, uma área de movimento lento, onde as ondas sísmicas estavam sendo distorcidas. Esta anomalia, enterrada a cerca de 11 quilômetros de profundidade, sugeria a presença de magma derretido num local que ninguém esperava durante anos. Os geólogos ficaram intrigados com o fato de Denali estar rodeado por vulcões a leste e a oeste, mas nenhum deles existe diretamente nesta área. A localização do Denali, apenas 60 milhas acima de uma zona de falha e cercada por atividade vulcânica,
deixou muitos perplexos. Poderia este magma recém-descoberto explicar o mistério deixado pelo Apocalipse? Os especialistas estão intrigados. Embora o depósito de magma pareça menor do que os enormes vulcões próximos, a sua descoberta foi um choque. Os geólogos já estão planejando a próxima etapa da investigação. Eles tentarão obter uma imagem mais clara desta anomalia, mas isso exigirá a colocação de monitores sísmicos nas desafiadoras áreas acidentadas do interior do Alasca. Número 6. Espada cruzada de 1000 anos. Em 2021, mergulhadores ao largo da costa de Israel encontraram uma descoberta extraordinária, uma espada medieval que provavelmente pertenceu a uma cruzada de 800 ou 900 anos atrás. Coberta de areia e coberta de conchas, esta arma antiga, com quase 3 metros de comprimento, foi preservada pelos mesmos elementos que a enterraram durante séculos. As cruzadas foram sangrentas guerras religiosas, travadas entre cristãos e muçulmanos, de 1095 a.C. a 1291. E a espada oferece um vislumbre dessa história brutal. Mas como é que esta relíquia acabou no mar? Muitos acreditam que possivelmente foi lançada durante uma batalha naval por seu proprietário, no calor do combate, e nunca foi recuperada. Os arqueólogos inicialmente viram a espada como um objeto fortemente incrustado, tornando seus detalhes difíceis de avaliar, mas os raios-x revelaram os segredos da arma. Uma lâmina torta provavelmente foi danificada durante a batalha e abandonada sem ser reparada, levando os pesquisadores a concluir que a espada, agora conhecida como Espada Nova, havia sido usada em ferozes combates cara a cara durante as cruzadas. O desenho da espada, embora torta e desgastada, revela a importância destas armas na época medieval. Além de ferramentas de batalha, eram tesouros pessoais que muitas vezes eram transmitidos de geração em geração. Portanto, perder um bem tão precioso para o mar teria sido um golpe devastador, se não fatal, para um cruzado. Curiosamente, esta descoberta é uma das poucas espadas dos cruzados já descobertas na região. A maioria das armas foi reciclada em metal depois de não serem mais utilizáveis. E embora nenhum resto humano tenha sido encontrado perto da espada, o que nos leva a pensar: poderia o guerreiro que empunhava esta espada ainda estar sob a areia movediça? Número 5. O brinquedo do século XVIII. Segurem-se, porque esta história dá uma guinada inesperada no reino da história. E sim, até um pouco de intriga atrevida. Imagine uma equipe de arqueólogos escavando meticulosamente o terreno de uma escola de esgrima do século XVIII em Gans, na Polônia. Eles estão em busca de relíquias que contam histórias de guerreiros e batalhas do passado, mas o que eles desenterraram não foi um artefato qualquer, foi algo que provavelmente teve um tipo de ação completamente diferente. Quando os pesquisadores estavam escavando camadas da terra, suas pás atingiram algo bastante incomum: um grande objeto de couro que logo seria revelado como um antigo brinquedo sexual. Sim, você ouviu direito. Este não foi um achado comum, é uma peça que remonta ao século XVIII, sentada tranquilamente no que antes era um banheiro, um local de descanso bastante íntimo para um item desse tipo. Descrito como bastante grosso e bastante grande, esse peculiar artefato apresentava cerdas no interior e boa estrutura com ponta de madeira preservada. Um porta-voz do Gabinete Regional da Polônia para a Proteção de Monumentos explicou a descoberta com um misto de diversão e curiosidade. Provavelmente alguém o deixou cair no banheiro, e se foi por acidente ou de propósito, ninguém sabe. Só podemos imaginar. As histórias giram em torno deste acidente misterioso, mas vamos parar um momento para apreciar o quão fascinante é realmente esta descoberta. Durante séculos, as pessoas criaram brinquedos sexuais usando materiais que vão desde pedra e madeira até couro e até esterco de animal. O Instituto de Sexologia documentou essas práticas ao longo da história, revelando que a busca do prazer pela humanidade tem sido inventiva e engenhosa em todas as culturas e épocas. Antes de topar com esta joia inesperada, os arqueólogos já haviam descoberto uma coleção impressionante de espadas antigas no local.
relíquias que falam da habilidade e treinamento de Marshall que ocorreu lá até agora. Em meio a esses símbolos de combate, havia um artefato que sussurrava segredos sobre desejos seculares de intimidade humana, e talvez até de humor. Número 4. Um mundo subterrâneo em Turkai. A descoberta de Derinkuyu em 1963 foi nada menos que acidental. Um morador anônimo perdia galinhas para um invasor curioso. Durante as reformas de sua casa, ele se deparou com algo extraordinário. Uma passagem escura que levava a um mundo antigo. Este encontro casual abriu as comportas para a exploração. À medida que os arqueólogos desenterravam mais de 600 entradas ligadas a casas particulares, revelando uma civilização inteira escondida de olhares indiscretos. Mas o que está escondido nessas sombras? Ao descer as profundezas de Derinkuyu, foi envolvido por um ar bolorento e impregnado de história. Os corredores estreitos forçavam você a percorrer fileiras únicas a cada esquina, revelando salas antes usadas para aprendizado, moradia e até mesmo escolas de culto adornadas com tetos abobadados que atraíam estudantes ávidos por conhecimento, enquanto as vinícolas sugeriam celebrações realizadas abaixo da superfície da terra. Os estábulos inteligentemente projetados mantinham o gado perto o suficiente para se aquecer, mas longe o suficiente dos espaços de vida cotidiana, uma prova de que aqueles que aqui habitavam sabiam como se adaptar ao ambiente. Mas talvez o mais notável seja como essa cidade subterrânea foi projetada para sobreviver contra invasores. Pedras poderiam ser colocadas para selar túneis durante os ataques, criando barreiras entre a segurança e o perigo. Pequenos buracos permitiam que os defensores protegessem suas casas sem se exporem, uma tática inteligente em tempos de perigo. Enquanto explorar essas profundezas poderia induzir sentimentos de confinamento, é possível admirar o brilho arquitetônico em exibição. Um sofisticado sistema de ventilação garantia que o ar fresco fluísse por todos os níveis, enquanto um poço cavado profundamente na terra fornecia água limpa, uma tábua de salvação para aqueles que viviam no subsolo por longos períodos. Cada quarto tinha um propósito. Não havia nenhum espaço desperdiçado neste design intrincado destinado tanto ao abrigo quanto à comunidade. Agora, por que alguém construiria um assentamento subterrâneo tão grande? Bem, ainda está em debate, mas a maioria das pessoas pensa que foi criado durante o período cristão primitivo como forma de proteger o povo das invasões que a cidade sofreu. Enormes portas de pedra e passagens estreitas ajudaram seus habitantes a permanecerem seguros no subsolo durante tempos turbulentos. Quando chegaram os tempos de paz, as pessoas não precisavam mais se esconder. Então a cidade acabou sendo abandonada. Número 3. Fotografia rara avaliada em milhões. Em 2010, Randy Gazzaro, técnico de telecomunicações e colecionador de longa data, tropeçou em um tesouro histórico raro quando comprou uma fotografia de lata em uma loja de antiguidades em Fresno, Califórnia. Por apenas $2, Gazzaro adquiriu 3 fotografias, incluindo uma que mais tarde se revelou uma imagem rara do notório fora da lei do Velho Oeste, Billy the Kid, jogando croquet com membros de sua gangue, os Reguladores. Esta fotografia, tirada em 1878, está agora avaliada em espantosos $5 milhões. A descoberta da fotografia foi resultado do grande interesse de Gazzaro por recordações históricas, já que ele e sua esposa Linda estavam envolvidos na caça ao tesouro há anos. Depois de examinar o tipo de estanho ao microscópio, Gazzaro reconheceu Billy the Kid por sua postura distinta e seu chapéu. Sua esposa ajudou a identificar outros membros da gangue usando registros históricos e imagens. A jornada para autenticar a foto levou 5 anos e envolveu a experiência de acadêmicos, colecionadores e especialistas em reconhecimento facial. A fotografia, que captura um momento de 1878 após um casamento, é uma das 2 únicas imagens autenticadas conhecidas de Billy the Kid. Seu valor e significado histórico foram ainda destacados em um documentário da National Geographic, narrado por Kevin Costner. Número 2. Pilar misterioso no deserto de Utah. Em 18 de novembro de 2020,
Enquanto autoridades da vida selvagem conduziam uma pesquisa aérea de rotina de ovelhas selvagens, o destino os levou ao que se tornaria uma das descobertas mais comentadas do ano. O piloto Brett Hutchings lembra como a voz do biólogo cortou o zumbido do helicóptero. Havia urgência em seu tom enquanto ele fazia sinal para que Hutchings retornasse para dar outra olhada nesta estrutura magmática. O monólito de Utah era um pilar de metal situado em um desfiladeiro de arenito vermelho no norte do condado de San Juan, Utah, Estados Unidos. O pilar tinha 9,8 pés de altura e era feito de folhas de metal rebitadas entre si. Foi colocado ilegalmente em terreno público entre julho e outubro de 2016. Passou despercebido durante mais de 4 anos até sua descoberta e remoção no final de 2020, desconhecendo-se a identidade dos seus criadores, bem como os seus objetivos. As observações iniciais da equipe sugeriram algo extraordinário. Parecia inegavelmente feito pelo homem e tinha sido firmemente plantado no chão, em vez de simplesmente ter sido deixado ali por algum estranho. Os pings da força expressaram em tom de brincadeira um sentimento de mistério ao dizer: se um de nós desaparecer repentinamente e o resto de nós fugir, isso tem algo a ver com isso. Esta descoberta surpreendente foi partilhada com o mundo através das redes sociais. Uma única fotografia foi publicada no Instagram, despertando a curiosidade e a especulação entre os seguidores. À medida que as palavras se espalhavam como fogo pelas plataformas e meios de comunicação, pessoas em todo o mundo começaram a especular sobre as suas origens. Foi uma instalação estranha ou talvez algo muito mais sinistro? Em 23 de novembro, a expectativa aumentou quando o Departamento de Segurança Pública de Utah divulgou fotos e vídeos adicionais mostrando este impressionante pilar, mas reteve sua localização exata por razões de segurança. Eles estavam claramente conscientes de que tal descoberta poderia chamar a atenção para além do seu controle, para o que havia por baixo deste pilar misterioso. Por que estava ali? E quem o havia colocado numa área tão isolada? À medida que as teorias circulavam online e os aventureiros planejavam viagens para descobrir seus segredos, uma coisa tornou-se clara. Este modesto pilar transformou-se de uma característica natural comum numa sensação internacional quase da noite para o dia. À medida que os exploradores se aglomeravam para mergulhar mais fundo nas paisagens selvagens de Utah, em busca de respostas ou talvez apenas de um pico deste ícone recém-descoberto, as questões surgiam mais do que nunca. Cada pessoa envolvida nesta história trazendo consigo as suas próprias histórias e interpretações daquilo em que acreditavam que este pilar representava, fosse simplesmente uma expressão artística ou uma mensagem de outra época. Após intensa cobertura da mídia, foi removido secretamente em 27 de novembro de 2020 por 4 residentes de Moab, Utah, após quase um mês em sua posse. O monólito foi entregue ao Bureau of Land Management e está atualmente em seu poder. Número 1. Colar Alexander Calder. Imagine isto, um movimentado mercado de pulgas no Brooklyn, onde o ar está denso com o cheiro de antiguidades e a emoção da caça ao tesouro em meio ao caos. Um autoproclamado viciado em mercado de pulgas examina uma caixa de papelão cheia do que muitos considerariam lixo, velhos eletrodomésticos e roupas esquecidas. Mal sabia ele que estava prestes a tropeçar em uma obra de arte que valia uma pequena fortuna. Este não é um colar qualquer, é uma criação em latão de ninguém menos que Alexander Calder, um dos mais famosos e influentes escultores do século XX. Foi em 2013 que essa mulher que fazia da caça às pulgas sua paixão viu o colar escondido naquela caixa simples por apenas $15. Pense nisso, pelo preço de uma xícara de café. Você adquire, sem saber, uma obra de arte que mais tarde seria avaliada em até $300 mil. Com que frequência você ouve histórias como essa? É como encontrar um bilhete dourado em uma barra de chocolate estilo Willy Wonka. Alguns anos depois, nossa sortuda pesquisadora encontrou outro colar semelhante enquanto folheava as páginas do Semanário da Filadélfia. A revista estava promovendo uma exposição no Museu de Arte da Filadélfia intitulada Ele a chamava de Joias.
Sua curiosidade atingiu o auge e ela não conseguia afastar a sensação de que sua descoberta no mercado de pulgas poderia ser algo extraordinário afinal. Um dos grandes nomes da arte moderna, encorajada por uma amiga, ela procurou a Christie's, uma das maiores casas de leilões do mundo. Lá, ela conheceu Elizabeth Agro, curadora associada da Christie's, que organizou uma exposição dedicada às joias de Calder em 2008. Depois de examinar atentamente o colar, Miss Agro ficou convencida de sua autenticidade e pediu-lhe que o levasse à Fundação Calder para verificação adicional, quando veio a confirmação de que este colar era realmente uma obra genuína de Calder, o que causou repercussão no mundo da arte e dos leilões. De repente, o que começou como uma busca inocente por tesouros antigos transformou-se numa viagem emocionante em direção à riqueza e ao reconhecimento potenciais. Chegamos ao final deste vídeo. Diga-nos a sua opinião na caixa de comentários. Se você gostou do vídeo, dê um like, inscreva-se e não esqueça de ativar o sininho para não perder vídeos futuros como esse. Até a próxima!